bem low cost e bem acessível. Bom dia, pessoal. É um prazer ver essa casa cheia aqui, tantos rostos conhecidos e tantos desconhecidos. Então eu gostaria de primeiramente agradecer ao Manuel pelo convite para estar falando um pouquinho do trabalho que eu faço no Instituto Agronômico aqui com vocês. Eu sou ruim de nome, mas eu gostaria de parabenizar o Henrique pela fala. Eu gostaria de parabenizar o Júnior pela fala. Gostaria de parabenizar o Patrick e a Regina. Obrigado por dividir os seus conhecimentos conosco. Eu acho que multidisciplinaridade é o segredo para qualquer evolução. E o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é totalmente disruptivo, é totalmente novo, e meu apelido é São Tomé. Eu não acreditava nisso, eu tinha que ver para crer. E eu vou dividir um pouquinho isso com vocês hoje. Vamos passar aqui. Se eu preciso ligar. On. Eu acho que é o outro. Socorro, produção. Foi. Então, eu trabalho aqui, ó, a 30 quilômetros de vocês aqui, no Instituto Agronômico em Campinas. É o instituto de pesquisa mais antigo do Brasil. E fica o meu convite para vocês irem tomar um café e conhecer a estrutura maravilhosa que nós temos. Eu trabalho... não está rodando. Você vai passando para mim? Eu trabalho ali, ó, no Centro de Horticultura. Quando não tinha esse cara aqui para tirar foto, toda a caracterização dos materiais que foram todos de hortaliças tropicalizados dentro do agronômico, eram contratados artistas para fazer caracterização com esculturas de gesso e pinturas. Então vocês podem visitar isso também lá. Eu sou feliz, assim, privilegiado, porque eu trabalho numa fazenda de 700 hectares dentro de Campinas, Grande Campinas, 5 milhões de habitantes. Então é um oásis lá dentro. Próximo, por favor. E ali, ó, debaixo daquelas árvores está o laboratório indoor. Qual que é a nossa história? Em 2018, 2019, eu já estava vendo essa parte de produção indoor vertical, com luz. Os players do mercado, Fazenda Cubo, Pink Farms, entre outras, foram bater na minha porta lá. Pá, pá, pá. Professor, como que eu faço cultivo indoor? Eu falei, não faço ideia. Não sei. Mas eu entendo de aeroponia, estufa, nutrição de plantas, hidroponia, produção de mudas. Vamos embarcar tudo isso e vamos tentar. E em 2020, final de 2020, no meio da pandemia, eu, São Tomé, falei assim, eu preciso pôr a mão na massa. Gensho é a palavra? Gemba. Preciso memorizar. Eu fiz Gemba. Porta a porta com a minha sala, eu montei e comecei o laboratório de cultivo indoor. Vocês estão convidados para visitar. Para mostrar que você faz em qualquer espaço. Espaço grande, espaço pequeno, aonde quiser. Com o custo que quiser. Porque uma das perguntas que eles vão me fazer, qual que é o custo disso? E eu tenho vários motivos para falar para vocês que a agricultura como a gente conhece vai mudar nos próximos anos. Aumento populacional, hábitos alimentares, choque de geração e mais várias outras coisas. Eu trouxe para falar para vocês hoje, porque meu tempo é curto. Mudança climática. O IAC ele tem a série histórica de dados de clima mais longa do Brasil, mais de 100 anos. A mudança climática é real, está subindo, está aquecendo isso por ano. Nós vamos ter que viver e enfrentar. Nós nunca vivemos um período tão quente aqui no Brasil. Reportagens frescas para vocês verem. Está aqui, ó, ONU, mais quente possível de 2022. Número de dias com ondas de calor no Brasil, 642%. Eu não trouxe, mas 2023, historicamente, o ano mais quente que nós temos. Clima descontrolado de agora. Essa onda que nós estamos vivendo agora. Isso é um problema para a agricultura. Algumas plantas odeiam isso, algumas plantas amam isso, que nem cana-de-açúcar. Então nós vamos ter que rever modelos. Segundo ponto, eventos extremos. O produtor de café falou, com mudança climática eu vou voltar a plantar café no estado de São Paulo. Porque está esquentando, não vai ter mais geada, café não tolera geada, vou plantar café.
Bobagem. Nós não escapamos dos eventos extremos. Está aumentando, mas a oscilação para cima e para baixo continua. Qual que é o problema? Grandes geadas. A geada de 21 pegou, muda dentro de viveristas. Tempestade de areia. Isso aqui é Franca, do lado de Ribeirão Preto. Isso aqui parece o Saara. Eu fui dia 15 agora para São Carlos, minha família de lá, eu tirei essa foto. No feriado. Nós nunca vimos isso antes. Esse é o gráfico mais assustador. Eventos de seca. Todas as regiões do Brasil. Se eu pegar aqui de 96, tudo que vocês estão vendo em vermelho para baixo aqui, ó, evento de seca. Dados reais. Isso está acontecendo. Precisamos de sistemas poupadores de água. Recorde em 2022. Sabrina de São Paulo. Programa de abastecimento. 47 dias sem água. Quem já viu isso aqui, ó? Amazonas. Berço da água do Brasil. Recorde. 121 anos. Nós vamos ter que enfrentar isso. Qual que é o desafio? Sempre produzir mais com menos. Primeiro com sustentabilidade financeira, porque o produtor precisa encher o bolso dele para sustentar a família dele, depois ambiental. Não foge disso. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas alternativas para a produção de alimentos, superalimentos e insumos. Mudas, alguns testes e algumas coisas que nós temos feito. Mas antes eu vou contextualizar, primeiro, o que é isso, para quem não conhece. O que é o cultivo indoor na vertical? Nada mais é do que aumentar o controle que eu tenho. Eu saio do convencional, que eu estou à mercê do clima, venho para o cultivo protegido, que eu controlo parcialmente, ou até quase total, mas com um custo muito grande, porque eu estou num plano só. Eu estou em metro quadrado, eu não estou em metro cúbico. Então, áreas muito grandes, por exemplo, terra viva aqui para climatizar Phalaenopsis, um gasto grande, porque estrutura muito grande. Eu falo isso para o Johnny. E a gente chega no cultivo indoor. Eu estou aumentando aqui, ó, controle de tudo. Eu coloquei luz e verticalização, que é o que eu vou focar aqui e mostrar para vocês hoje. Isso só é possível porque recentemente a gente tem os LEDs. O LED ele emite luz fotossinteticamente ativa, eu posso fazer modulação, produzir compostos secundários, brincar com ela, com qualidade, intensidade e comprimento do dia que eu fotoperíodo, sem emitir muito calor. Ou seja, o meu dossel da planta pode quase tocar no LED. Antes a gente só tinha aquelas lâmpadas de vapor de sódio, muito calor, e não funcionava. E dentro disso eu trago dois conceitos aqui, isso que nós temos cunhado. A produção de urban farming, que é a produção nos grandes centros, e a produção on-farm, que é o suporte à agricultura convencional. Então, nas áreas rurais eu tenho um campo com luz natural. A estrutura de cultivo protegido eu posso colocar nas cidades, nas áreas periurbanas, no cinturão verde ou no campo. E o urban farm? Eu posso colocar nas cidades e nas áreas periurbanas. E quando eu venho para isso aqui, ó, produção de mudas, aqui está o nosso tema. Isso aqui vocês vão ver daqui a pouco. Primeira muda NPD de cana-de-açúcar produzida no mundo. Vai evoluir, os produtores estão procurando, daqui a pouquinho a gente fala mais. E quando eu falo de verticalização, qual que é o conceito? Então, vamos pensar para eu produzir 1 kg de alface por dia. Quando eu ponho a planta lá fora, é muita radiação, é muito clima que a planta não gosta. A planta de alface é uma planta C3, não é uma cana que é uma C4, que está acostumada a calor. Então ela entra em fotoinibição ao longo do dia. Ou seja, ela para de trabalhar. Ela não está trabalhando redondinha, aquele motorzinho, vai. Ela tem picos. Então, eu consigo produzir 1 kg de alface, mais ou menos 10 gramas de massa fresca dia. Eu preciso de 93 metros quadrados. Quando eu vou para a estufa, eu já controlo mais, cai para 9 metros quadrados. E quando eu vou para o indoor com 10 níveis, eu preciso de 0,3 metros quadrados. Ó.
1, 2, 3, 4 azulejos. Isso aqui com 10 níveis. Cara, é muito pequena. Então, eu saio do conceito de metro quadrado e começo a falar em metro cúbico de produção. Isso aqui é no meu laboratório. Isso é microverde de girassol. Girassol é grão, não é semente, muito barato. Produz horrores. 6 quilos por metro quadrado em 10 dias. 50 a 300 reais o quilo de microverde. Dá mais dinheiro que cannabis. Só que o Brasil não come ainda muito microverde. Precisa abrir o mercado. É um alimento super nutritivo, super bom, mas não tem mercado para isso ainda. Então, tá aqui, ó. Olha que legal. Ele se aproxima muito do LED, sem queimar o dossel da planta. Microverde, horrores de semente. Vocês vão ver daqui a pouco. Muita oportunidade para as empresas sementeiras. E a gente chega nisso aqui, ó. O mundo está fazendo experiências, né? Eu não consigo contar aqui, mas deve ter uns 30 níveis de produção de folhosa no prédio transparente. Então dá para unir as tecnologias, você não precisa ser totalmente indoor com iluminação artificial. Vantagens? Tem. Então eu consigo controlar a luz, temperatura, umidade, eu consigo modular, produzir fármacos, compostos secundários, mudas, vocês vão ver. Economia de recursos e espaço. Nós vimos aí, ó, mudança climática. Economiza até 97% de água, dependendo do sistema produtivo que nós usarmos. Eu consigo produzir em pequenas áreas. Logística de distribuição nos grandes centros. Pegada verde diminui se eu estiver dentro de uma cidade de 12 milhões de habitantes, que nem São Paulo. Alimento seguro. É fechado, eu não tenho esses problemas. A legislação brasileira não permite produzir em vaso e ser orgânico. Mas se você for na Dinamarca e nos Estados Unidos, eles têm orgânico produzido nesse sistema. E muito próximo aqui ao consumidor. Só vantagens? De jeito nenhum. Está começando, isso é muito novo. Tem mais desvantagens hoje do que vantagens. Primeiro, investimento. Nós temos que investigar a verdade técnica e depois a verdade financeira para ver se vai funcionar. Custo alto para determinadas culturas. Se eu for vender uma muda de alface, eu preciso ver se vale a pena. Uma bandeja custa 25, 30 reais. Se eu for vender a muda enxertada júnior, talvez valha a pena. Vulnerabilidade à falta de energia. Daqui a pouco eu vou mostrar um problema sério que nós tivemos com falta de energia. E isso aqui é o principal. Eu preciso de conhecimento multidisciplinar para tocar isso. Se eu for fazer um comparativo, campo, cultivo protegido e cultivo vertical, que vocês vão ver os modelos, é um fusquinho, um barco, uma nave espacial. Preciso aprender a pilotar, preciso tirar brevet para pilotar um avião. Precisamos fazer isso. Vantagens, então, ó. A Unesco está falando muito da falta de água e redução das reservas. Nós temos que pensar em sistemas poupadores e tudo lá dentro funciona. Então aqui eu trago o floating, o NFT, aqui na Fazenda Cubo, e chegar nisso aqui, ó, na aeroponia. Isso não está muito distante. Vocês vão ver que a gente já fez isso. E no Vertifarm, que eu tive em Bahrein, o professor Orsini mostrou dados reais de economia de água, comparando os sistemas. Campo, 5 vezes de diferença para cultivo protegido, que dá 17 vezes de economia para o indoor. É muita diferença. Desvantagem, custo. É o que todo mundo pergunta. Tem vários trabalhos que eu não trouxe aqui, mostrando viabilidade de custo. O principal deles é do professor Bugbee, dos Estados Unidos, mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quando saiu a TV de LED de 32 polegadas 10 anos atrás, custava 10 mil reais. Hoje essa mesma TV de LED, 10 anos depois, 15 anos depois, com uma tecnologia muito melhor, custa 1.000 reais. Caiu 10 vezes o custo. 2 anos atrás, quando eu montei o laboratório, a gente tinha aqui, ó, o Carlos Conte, lá de Bauru, com a C4 e com a Philips fornecendo luz. Excelente a luz. A mais cara do mercado. Hoje nós temos mais de 10 players no mercado em 2 anos, com iluminação muito boa. O que está acontecendo? É o que o Baceto mostrou. Aumenta a demanda, cai o quê?
Preço. Brasil, um país tropical, nós temos sol abundante lá fora, matriz energética solar, eólica. Eu fui na Dinamarca ano passado com o problema da guerra. Problema nas fazendas verticais. Por quê? Porque precisa de energia elétrica. E tá vindo de onde? Queima de carvão. Né? Então, o nosso país é abençoado para isso aqui, ó, matriz energética. Investimento versus oportunidade. Vou provocar vocês. Isso é novo que nós estamos falando. Quem lembra do cultivo protegido e hidroponia? O Baceto citou o professor Paulo Castellani. Quando eu entrei na Unesp, ele faleceu no ano que eu entrei. Eu não tive a oportunidade de conviver com ele. Mas eles foram precursores da hidroponia e cultivo protegido. Hoje, se eu pegar meu telefone e ligar para qualquer empresa, no dia seguinte tem uma estufa e cultivo protegido aonde? Do lado da minha sala. Essa tecnologia é nova, ainda não tem. Mas eu trago essa foto. De onde é essa foto? Aqui do lado de vocês. Nos últimos 10 anos, qual é o setor que mais cresceu na Hortitec? Esse setor. A tecnologia precisa de um tempo de amadurecimento. Então nós estamos na pesquisa, o que eu estou mostrando para vocês não vai ser do dia para a noite que vai ser implementado. Ela vai gradualmente. Ok? Então, para provocar mais ainda, eu vou mostrar alguns modelos de negócio rapidamente que estão rodando no indoor. A gente já entra nas mudas. E alguma pesquisa que a gente fez no laboratório. Quem que é esse cara aqui? É o Paulo Bresciani. Em 2019 ele começou com a Fazenda Cuba em Pinheiros, fornecendo e produzindo. E ele está até hoje. Ele saiu de um engenheiro agrônomo para 3, de 0 funcionários para 16, em 4 anos, e está crescendo. Ele quer chegar em 6 vezes o que ele tem hoje. Grande modelo, né? Pink Farms. Esse é um outro modelo que ele já conseguiu um investidor e está funcionando. Está montando uma outra fábrica em Jundiaí. Nós tivemos a Infarms, que é um modelo grande assim na Alemanha, quebrando. Por quê? Problema energético muito grande, sem tempo de amadurecimento da tecnologia. Mas é um modelo que está rodando. Se longe, não, aqui em Campinas, vocês têm a Gisela aqui em cima da plataforma elevatória. Primeira fazenda vertical aqui de Campinas, na Maná. Está em Barão Geraldo, quem quiser visitar. Eles estão ampliando, construindo mais um galpão. Eu estou mostrando esses modelos porque todos eles já foram palestrantes do evento, do workshop Urban Farm, depois eu vou falar para vocês, já passaram lá no agronômico, não se permitiram. Big Green está fazendo produção o quê? Com iluminação. Eles têm vários modelos da Big Green. Essa é a fazenda mais alta da América Latina, num prédio em cima de Osasco, com um iFood. O modelo funciona, não funciona? É outra conversa, mas eles estão fazendo. Tá, volta. Aqui, ó, a Big Green de Campinas, no shopping, o objetivo não é vender alface, porque não paga o custo. É trazer cliente para o shopping e fazer educação. Isso aqui é muito importante. Ensinar gerações futuras a se alimentarem dos nossos produtos. Tá? Tanto que quando a gente faz o workshop Urban Farm, o coffee break lá é só com produtos da área. Por quê? Eles precisam aprender a comer, ensinar as crianças a comerem, que vão ser os clientes. Isso aqui é a Coponia, o Wagner Anunciato. Ele tem dentro do Magno em São Paulo toda uma rede de ensino e de produção, não só lá, mas em vários. Seu Daniel Tristão, um brasileiro que está em Londres, ele veio falar no evento, ele falou assim, olha, o melhor modelo para você aprender é a escala de um container, porque é pouco investimento para um aprendizado muito grande. Então ele tem um container lá, mas ele virou e falou assim, ó, não funciona o container, meu custo operacional é baixo, eu preciso de uma área de 4 a 6 containers hoje, para o meu custo se pagar. E ele tem, acho que, 14, 16 containers em Londres, produzido na vertical e na horizontal. Esse cara aqui é o Vasquez, do Chile, veio no evento também. Engenheiro, ele tem uma parceria com o Walmart, lá no Chile, em Santiago. Tem várias unidades produtivas. E ele desenvolveu toda uma técnica de iluminação para produção na vertical, de manjericão e alface. Ele tem esse modelo já escalonável, modular, Lego, você monta e desmonta. E está desenvolvendo um sistema de carrossel para esse sistema.
Não tenho tempo de mostrar, mas ele mostrou todo o desenho que ele está fazendo. O Ial, Yuri, ele está em Sorocaba. Nós tivemos em 2018 um crescimento de 16% no plant-based food, substituição de carne por alimentos à base de plantas. Nosso modelo de negócios. Cogumelo é um deles. Muito importante e interessante. Cogumelo fixa glicogênio, textura de carne. Maior produtor do que? De mudas. Isso aqui é muda de cogumelo. Isso aqui são os blocos da América Latina. Está aqui do nosso lado em Sorocaba. Aqui o Rodrigo. Isso aqui é cultivo indoor, iluminação. Na Mighty Greens, ele produz hortaliças e produz cogumelo. Se eu for pensar no modelo rapidinho, só provocando vocês brincando, se eu pôr um container de hortaliças, hortaliças usa CO2. Se eu pôr um container de cogumelo do lado, o resíduo do cogumelo é CO2 e ele usa oxigênio. Então, se eu alimentar um outro, eu consigo sustentabilidade. Tá? Então, estou só provocando aqui, isso não é feito ainda. Se eu for pegar cultura de tecidos, essa aqui é a Suzana Crest do IAC, ela tem um programa Invicta de limpeza de mudas. Ela está fazendo limpeza de flores, de batata doce, de um monte de coisa. Mas o principal é cana. Ela limpa a cana, faz as mudas para ir para o campo. Isso é cultivo indoor, dá para fazer com qualquer planta. Flores, o pessoal faz muito isso. Alho, sequita faz isso. E para ir para o pedaço final aqui da nossa palestra, então, em 2020, porta a porta da minha sala, eu vou montar um laboratório. Qual que é a dificuldade? Não tenho de quem comprar. Não tenho, eu tenho que criar. Então, vamos começar criando com materiais baratos, que você encontra em qualquer lugar, com luz barata, dona de pôster fechando, não tenho um kit pronto. E ele foi evoluindo, eu já estou com 3 salas lá hoje. E ele vai mudando constantemente, materiais diferentes. Tem estantes da linha de produção da Toyota, que a CBD Industrial leva lá. Então você tem para todos os bolsos. E a gente chega nessa produção impressionante aqui, ó. Mascarazinha de dragãozinho que minhas filhas me deram durante a pandemia. Parece uma fornalha de pão isso aqui, ó. É microverde de rabanete. Um produto saudabilíssimo, mas que o mercado ainda não consome. Por quê? Hábito. O hábito. E várias pesquisas nós já fizemos. Por exemplo, com microverdes, condutividade elétrica. Eu falei assim, ó, vou pegar aqui a condutividade da solução do Furlan e somar até 3, pegar o substrato aqui, ó, 1.8, 4.8, muito maior que uma condutividade elétrica de muda, eu vou fritar essas plantinhas. Que nada. Alta densidade. Ciclo rápido. Nadaram de braçada. Vocês estão lá na foto aqui no melhor resultado. Olha o enraizamento. Ciclo. 10 dias. Microverdes ainda. Nós precisamos avaliar a luz. Nós precisamos produzir com muita pouca luz para viabilizar para o produtor. Então, experimenta, ó, testando maior luz, ó, foi de 50 micromols, que é a unidade que a gente usa para produção, até 200. A literatura fala que eu preciso começar de 200 para frente. Que nada, produzir com 53 espécies, 150, verificando a densidade de semeadura. Olha para o mercado para as empresas de semente. Já mudando de produto, Baby Leaf, outro produto que a gente não come, mas é o filé mignon da alface, as folhas tenras, novinhas, super nutritivas. Não tem o Baby Beef. Então, o Matheus está aqui, ó, produziu aqui, ó, Baby Leaf. Qual foi o trabalho dele? Isso demora um pouquinho para carregar. Esse foi. Então, nós pegamos aqui com luz, ó, até 200, baixo custo energético, e aumentando a condutividade. Isso aqui você vai falar, tem a mesma idade? Tem a mesma idade. Esse aqui não recebeu comida nenhuma, recebeu água. Ah, professor, mas você não usou o substrato que tem esse? Sim, mas no ciclo de 17, 23 dias, não dá tempo de liberar. Então, é basicamente o que está na solução. E você vê, ó, as folhas ainda ficaram um pouquinho moles, nós precisamos acertar essa solução, diminuir nitrogênio, aumentar cálcio, aumentar... Mas 5,8 quilos em 17 dias.
que alface na hidroponia, quanto que eu produzo por metro quadrado de alface na hidroponia? 8 quilos por planta? E eu tenho 30 dias de muda mais 25 dias, em 55 dias. Eu dobrei, se você for ver a produção de massa nesse espaço de tempo. Fizemos um estudo já com fotoperíodo. O que é fotoperíodo? É o tamanho do dia. Então o que é melhor? Uma planta lá fora, que a gente chega com 1.500, 2.000 micromol de luz, certo? Ela vai, sobe e começa a fotoinibir e volta, ou menos luz constante, em vez de 12 horas eu coloco 19 horas, que é o máximo que ela aguenta. Ela trabalha mais assim, ó, tranquilinha, produz muito mais. Nós precisamos melhorar os materiais genéticos que vão para esse sistema produtivo novo. Todo o material que a gente tem aqui é tropicalizado. Faz 30, 40 anos que nós estamos tropicalizando alface para ir para o campo. Precisamos pegar os materiais não tropicalizados. Então, com o professor Fernando Sala, no banco de germoplasma dele, nós pegamos várias plantas e selecionamos. Parceria com a Feltrin, essa estante aqui, ó, toda moderna, da linha de montagem da Toyota, veio na feira, aqui na Hortitec, para mostrar. Então, precisa buscar essas coisas. Vamos um slide da produção de mudas. Eu falei assim, tinha muitos slides aqui, mas eu tirei para ficar mais curto, com flores, com capuchinha, com outros produtos, baunilha. Mas vamos pensar na muda. Será que funciona para muda de alface, essa tecnologia? Daí o Luiz Gustavo, que hoje ele é gerente da Feltrin, falou assim, vamos fazer seu trabalho com muda de alface no primeiro momento, que é o mais rápido e prático. Então isso aqui é o padrão, convencional, 30 dias. Varia mais ou menos aí inverno e verão. Vamos colocar no indoor. Essas mudas, elas têm 14 dias. Acelerou muito. Essas mudas foram produzidas na estufa, lá na estação, elas estão com a mesma idade, 14 dias. Aqui não tem condição de transplantar. Super bem enraizada. O que nós fizemos? Condutividade elétrica. Testando. Chegamos numa condutividade. Só que o meu medo era, eu não posso levar uma muda mole para a hidroponia. Tem que ser uma muda baixa, uma muda que não vai tombar, não vai fritar na calha. Tá? Então, o que eu peguei aqui? Eu pus mais luz. Em vez de pôr 200, vocês veem, eu pus 300 aqui. Deu certo. Eu preciso refinar ainda a solução nutritiva. Trabalhar cálcio, fósforo. Mas nós transplantamos. Então, aqui, ó, elas estão com 21 dias da semeadura. Elas estariam na bandeja ainda. Eu peguei algumas mudas e coloquei em vasos, porque eu quero, por exemplo, essa semente, fazer florescer mais rápido, speed breeding que chama, para você avançar gerações. Então ela está começando a penduar com 33 dias já. Então é muito interessante, eu acelero muito o ciclo. Qual que é o problema? Eu tenho até uma foto mais velha, fragilidade do sistema. Quando entrou essa frente climática, deu pau no gerador da estação. Sexta-feira, na hora do almoço, o que aconteceu? Acabou a energia. Perdeu tudo. Perdi esse experimento aqui. Vou avaliar os dados aqui de muda, mas nós vamos repetir, isso é rapidinho para fazer. Por isso que eu não estou mostrando uma foto de final de ciclo para vocês. Mas é impressionante. Quando a gente fala em agricultura, se eu falo assim, ó, 10 a 15% de aumento produtivo, é um avanço gigantesco na agricultura. Se eu falar para vocês 30 a 40% de avanço, se eu tivesse onde vocês estão e vocês aqui, eu falava truco. Eu não acredito. Mas eu estou tendo aceleração de ciclo. É um aumento. Eu faço mais ciclos. O que o produtor de alface faz? Qual que é a época que ele ganha mais dinheiro? Verão. Se eu tiver muda em produção mais rápido, eu estou vendendo mais. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, vou começar por ela. É lá no Maurício, na IBS. Isso aqui foi um projeto que a gente fez com biofortificação agronômica. O que é? Colocar zinco ou outros elementos para as plantas absorverem isso e se ficarem mais ricas. Isso para a nossa alimentação humana, mas eu posso fazer isso para a muda, para ela ficar mais resistente a doenças, por exemplo. Tá? E aqui nós testamos os materiais aqui do Matheus da Bioestímulos
elas têm a mesma idade. Acelerou de 5 a 7 dias. Então, existem tecnologias. Então, eu coloquei os passos que nós estamos fazendo, tenho orientados trabalhando com isso em hidroponia. E aqui, ó, nós vamos para a solução nutritiva para microverdes e mudas. O Furlani fez uma das soluções nutritivas mais utilizadas no Brasil. Mas ela é para campo. Quando eu venho para cá, eu tenho que rever. Eu tenho que rever nitrogênio, principalmente, tirar, tenho que rever cálcio, fósforo para enraizamento num ciclo tão pequeno. Eu preciso de muito fósforo para fazer enraizar. Aquelas mudas de alface que mostrei na célula, estava em novelane embaixo, com 13 dias já. Tranquilo. Vamos ver aqui o banco de germoplasma do professor Fernando, lá da UFSCar. Zinco, Wanda, uma das mais cultivadas no mercado. Tem 56 o zinco dela, miligramas por quilo. Tem materiais que têm mais zinco naturalmente. Tem materiais que têm menos. Se eu pegar um material genético que tem mais zinco, ela já é naturalmente biofortificada. A gente chama isso de biofortificação genética. Olha aqui quando eu venho para as alfaces do grupo mimosa. Olha a diferença aqui, ó. A média é 70. Eu quase dobro aqui. Então, nutricionalmente para a gente, é melhor comer uma crespa ou uma mimosa? Uma mimosa. Fato. Eu prefiro porque eu acho ela mais tenra e com gosto melhor, tá? Mas estou mostrando para vocês uma razão nutricional para isso. Quando nós estamos estressados, nós eliminamos muito zinco pelas fezes. Aí vocês vão na farmácia, compram um centro lá, R$150, tem um zinco metálico que não absorve. Come uma alface. Põe mais alface no seu prato. E daí a gente chega e faz um trabalho de biofortificação agronômica. Esses mesmos materiais, na hidroponia, nós aumentamos a concentração de zinco na solução nutritiva. O que aconteceu com o teor natural de 30? Quase dobrou. Então, com técnicas de cultivo, nós podemos ainda biofortificar os produtos para a nossa alimentação, em todo esse sistema, e nas mudas, levar mudas mais resistentes para o campo. Eu chamo carinhosamente o Factor, o Thiago, de pai da aeroponia no Brasil. Ele começou a estudar isso aqui lá no mestrado dele em Jabuticabal, junto com o Castellani lá. É o Castellani Araújo nas citações. O Araújo é o Jairo Araújo, que foi orientador dele. Esse pessoal era gênio lá atrás, eles faziam milagre com pouca coisa. E ele mandou um projeto, e essa foi a primeira estufa para a produção de milho tubérculo de batata em escala comercial do Brasil. Hoje, a maioria dos players que fazem muda, propagação de batata, estão no milho tubérculo. Por quê? Porque funciona. Esse exemplo eu estou mostrando para vocês porque está tendo um tempo de amadurecimento da tecnologia. Isso que nós vamos precisar no indoor também, com a complementação. E aqui, ó, olha a muda. Para esse sistema, nós precisamos fazer muda. Muda de batata. Limpeza na batata, no laboratório. Vem a produção, estaca. Propagação vegetativa, não é semente. Muda para ir para esse sistema. E dá para fazer aeroponia de outros produtos? Dá. Por que não? Vários projetos nós já fizemos, ó, construção de protótipo. Isso aqui é lúpulo. Nós fizemos um protótipo, ele fica vegetando aqui, você vai tirando, estaqueando, enraizando, por exemplo. Isso aqui, ó, é microtomate, tomate mutante dwarf, um protótipo de aeroponia. Só para teste nós fizemos isso. Dá para fazer qualquer planta. Isso aqui, professor, vamos ver se o vídeo vai rodar. Ah, que pena, inverteu. Mas isso aqui é microverde sem substrato. Só aeropônico. Dá para fazer? Dá para fazer. O FI, peço desculpas, mas desconfigurou ali no computador. E tomate? Será que dá para fazer muda de tomate enxertada? Ou produzir tomate? Será que tomate indeterminado é a melhor planta para isso? Não. Eu coloquei o tomate aqui só para mostrar que frutifica. Mandar minhas filhas ali comer tomate até se acabar. Mas o tomate precisa de uma arquitetura específica. Todas as plantas que vão para o cultivo indoor, que não são mudas de porte baixo, elas precisam de uma arquitetura baixa. Isso não funciona. A gente colocou só para validar. E o Heitor, meu aluno que está aqui, ó, ele me ajudou a desenvolver isso aqui, ó.
naquela estante da Toyota de alumínio, só para mostrar que funciona a aeroponia para tomate. Então, se quiser colocar qualquer coisa no sistema radicular ou estudar, funciona. Então, são novos modelos de produção disruptivos para a gente pensar a respeito. Sabe quanto que economiza de água aqui, ó, naquele modelo aeropônico? 99%. Não tem retorno. Zero de retorno. Daqui a pouco, quando a legislação... A Europa já está apertando, mas quando apertar a legislação, descarte de solução nutritiva. Vamos ter que te adequar. Esse aqui, ó, é um material do professor Lázaro Pérez da Exalc. Esse aqui é um tomate do ARF mutante. É um mini tomate, né? Então tem diversas cores. Eu pagaria R$15 fácil no vasinho desse. Produzido no indoor, um monte, vertical assim, ó. Então, uma possibilidade de produção. Falando de vaso, a gente pegou meu aluno e realizou capuchinha. Esqueceu de irrigar 2 dias a capuchinha. O que aconteceu com a capuchinha? Floresceu tudo. Estresse hídrico. Aqui dentro você trabalha estresse para você fazer o que você quiser nas plantas. Eu fui no congresso de floricultura, nesse slide ainda eu coloquei assim, ó, mostrei uma flor linda, cor-de-rosa, açafrão verdadeiro. E no slide seguinte, um pessoal da Malásia pegando a estaca desse tamanho do açafrão verdadeiro, colocando no indoor, verticalizado, dando estresse, florescendo e colhendo o pistilo do açafrão verdadeiro, que tem um valor caríssimo. Então, olha a quantidade de oportunidades. Eu provoco o Marcelo Poletti da Promip, que ele faz inimigo natural. Marcelo, você está produzindo na estufa no seu feijão de porco, tudo os uniformes assim. Pega, faz microverde, que é um tapete assim, você solta o acro e o acro predador em cima, você faz uma fazenda de produção assim. Olha os potenciais que nós temos. Isso aqui, ó, que nós precisamos chegar em tomate. Esse é um material determinado, não é um material anão do ARF. Ele está sem folhas, mas que ele produz muito e tem um porte baixo, ele tem um cluster mais baixo. Então, tem um pessoal já indo atrás disso. Isso aqui vai ser o futuro da tomaticultura? Não sei falar, mas vai ser uma opção com certeza. Tá? Eu acho que isso aqui vem para dar suporte à nossa agricultura, não para competir. Um outro trabalho, umas outras imagens, ó, um trabalho publicado agora em 2023, olha esses novos materiais de tomate, como são produtíveis e de portes baixos. Então fica de opção também. Muda. Esse aqui é o Mauro Xavier do IAC, fica lá em Ribeirão Preto. Ele foi o desenvolvedor do MPB para cana e meiose, para muda de cana. Tem várias utilidades você fazer muda de cana de açúcar. E o Eduardo, orientado de doutorado, está aqui, ó, primeira produção no mundo de cana totalmente indoor. O Mauro demora 60 dias para fazer no sistema dele, aqui a gente fez com 34. Direto para o campo, não perdeu uma. Uma planta C4, rústica, cana e mato. Desculpa quem trabalha com cana, mas é super rústico, super forte. Então, mais opções on-farm aqui. Olha que beleza, ó. A gente foi aumentando a luz, ela responde, precisa de tudo isso? Não, lei dos incrementos decrescentes. Se eu chegar aqui, ó, mais ou menos perto dessa faixa aqui, eu consigo produzir muito bem a muda. Não preciso gastar muita energia elétrica e luz para isso. Gemas, no topo do meio da base, tem que selecionar, porque dá diferença também no tipo de muda. Então, toda uma tecnologia que dá para usar para isso. Então, para fechar com vocês aqui, eu não sei se eu fui muito disruptivo, mas o Manuel falou, provoca o pessoal lá. Eu falei assim, tá bom. Hoje eu tenho mais perguntas que respostas. Eu não tenho todas as respostas, porque é muito novo. Isso tem 2 anos. No mundo tem 5 anos. Mas nós temos que abrir a cabeça. Multidisciplinaridade. Precisa entender de um monte de coisa junto aqui. Para vocês terem uma ideia de evento, eu comecei o workshop Urban Farm em 2019 para ver se tinha interesse das pessoas nisso. Que nem eu falei, São Tomé. Esse ano, esse aqui é o final do evento. Ó. Difícil segurar o povo até as 17 horas, né? Ou ficou lá.
Esse aqui, ó, é o saguão do Instituto Agronômico com os nossos expositores, cada vez mais crescendo. Então, assim, está tendo interesse, as pessoas estão olhando para isso, é muito importante olhar, discutir, funciona, não funciona? Esse é o papel da pesquisa também, tá? Gerar oportunidades. E fica o meu convite para vocês, dia 16 de maio do ano que vem, para a 4ª edição. Se vocês quiserem ser expositores, se vocês quiserem participar, está aberta as portas do Instituto Agronômico para vocês, para visitar o laboratório indoor também. Por último, se vocês apontarem o celular, aqui ó, nós temos que aproveitar a tecnologia no QR Code, nós temos uma fanpage que a gente vai colocando os resultados aqui, ó. Então aqui estão as mudas que nós fizemos de alface, aqui elas estão no vaso, cana, nós vamos colocando alguma coisinha lá e alimentando. Meu contato, pessoal, obrigado aí por vocês terem ficado aí tranquilos escutando. Pré-almoço, a palestra é mais difícil, né, Manuel? E nós estamos à disposição, tá bom?